Muito bem, estamos aqui pelo Estúdio RN, eu sou o Beto Luquezzi e eu peço você a se inscrever no nosso canal, dar aquele like e convidar os amigos a conhecer o Estúdio RN. Nação, Flamengo ontem jogou contra o Del Valle na altitude e perdeu por 1-0. Tem vários aspectos relacionados à derrota. Não é só a derrota em si, porque o Flamengo podia ter apresentado um bom futebol e ser um jogo muito difícil e o Flamengo perder a partida. O problema não foi esse. O problema é que são vários fatores envolvidos e isso daí é que começa a preocupar. Como vocês podem ver nessa tabela que eu coloco aí, a gente teve um time muito defensivo no segundo tempo. Nós tivemos um goleiro Santos muito inseguro, até fez defesas importantes, mas ele está sem confiança. Um campo ruim, muito molhado. O campo é bom, a grama é boa, mas estava muito molhado. E o Flamengo trocando passes com esse campo molhado, né? E outras questões políticas. E só para falar de uma coisa técnica, o Del Valle chutou mais de 20 vezes e o Flamengo apenas umas 5 vezes. Nação, o placar de 1-0 acabou sendo lucro para o Mengão, porque é um placar que a gente no Maracanã tem totais condições de reverter. Agora, o time até que começou dentro das possibilidades, dentro das condições, né? Altitude, o campo muito encharcado, muita chuva forte. O time até que começou bem, teve oportunidades, criou, poderia ter marcado. O Gabigol perdeu um gol incrível. Enfim, mas aquela impressão que dá, por exemplo, um jogador do Flamengo chuta uma bola, o goleiro defende, nunca tem ninguém ali para pegar o rebote, já perceberam isso? Falta sempre alguém na segunda bola. No desarme é a mesma coisa, vem um jogador do Flamengo, desarma, aí não vem um jogador para tentar pegar a bola que respinga. Nunca tem ninguém na segunda bola. Isso é o quê? Muito é questão técnica e tática, mas também tem a ver com preparo físico. Então, assim, o Flamengo, com essas férias longas que foram dadas, né, por dirigentes amadores, simplesmente arruinou qualquer tipo de planejamento. Acho que o Flamengo agora tinha que fazer o seguinte, se dedicar à pré-temporada, colocar o time sub-20 mesclado com alguns jogadores, em alguns jogos pelo Cariocão, mas se concentrar em fazer uma pré-temporada para readquirir preparo físico, readquirir condições técnicas, aprender um pouco mais das questões táticas do Vitor Pereira para que possamos ter, de fato, uma melhora significante. Porque se continuar assim, vai embora a Recopa, vai embora a Brasileiro, vai embora a Copa do Brasil, vai embora a Cariocão, vai embora tudo, né? Então, assim, a gente começou a temporada com 7 possíveis títulos, já escaparam 2. Então, assim, agora um detalhe, só antes de finalizar. Um detalhe muito importante. Toda vez que o Flamengo está mal, vem essa questão do estádio. Agora veio uma conversa de que uns documentos foram liberados para o Flamengo há um tempo atrás e o Flamengo não pôde revelar. Por que o Flamengo não revelou antes que recebeu alguns documentos em relação ao terreno do estádio? Não, só quando o Flamengo está em problemas que eles vêm com essa questão do estádio. Uma tremenda cortina de fumaça para abafar. E outra coisa, só para ratificar. Por que perdemos o Paulo Pelaipe, né? Depois que o Paulo Pelaipe foi embora, nós ficamos nas mãos do Marcos Braz, que pode entender de negociação com jogadores, entender de cafezinho, etc e tal, de amizade com empresários, mas entender mesmo de futebol ali, de administração do futebol, ele não entende não. Paulo Pelaipe entende muito mais do que ele. Perdemos um grande nome. Que tentamos trazer um outro. Vamos tentar trazer um outro nome para ser um profissional no futebol. Flamengo sem profissional no futebol não vai muito adiante. Pode colocar o técnico que for, até o Jesus, que vai ser esse panorama. Então, assim, aqueles críticos que o Flamengo não renovou com o Dorival, ia ser a mesma coisa. Se o Dorival já perdeu o comando ano passado, imagine esse ano. Ia ter perdido mais ainda o comando. Então vamos ver se com o Vitor Pereira, que é mão de ferro, e quem sabe a contratação de um profissional e algumas medidas emergenciais, tipo refazer a pré-temporada, colocar o time B para jogar o Cariocão, enfim, alguma coisa tem que ser feita, urgente. Se não fizer isso, vai ficar muito ruim. Tá bom? É isso, nação. Estamos juntos. Saudações rubro-negras.